A gente já tem um plano, um projeto de estabelecer um laboratório de DNA antigo aqui no Brasil, aqui na USP, né? Que seria uma colaboração direta entre o Max Planck e a gente aqui. O que a gente está querendo fazer é, gradualmente, porque é assim que tem que ser feito, começar a criar esse laboratório aqui. Então a ideia é pelo menos fazer a extração desse DNA no Brasil e esse material já pré-preparado, né, só extraído, fosse feita a leitura, fosse feito o sequenciamento, que é o nome correto, desse material no Max Planck, exatamente pela tecnologia, pela expertise que todos eles têm. Então foi extraído com sucesso o DNA de pelo menos 8 indivíduos e hoje eles estão sendo analisados, né, para a gente verificar quais são as afinidades que eles têm e se eles corroboram ou não aquele modelo gerado a partir do estudo da morfologia craniana, né, que ficou conhecido como o modelo dos dois componentes biológicos principais. Isso assim, está em franco avanço e eu imagino que a gente tenha os primeiros resultados aí dentro de 2, 3 meses. O modelo dos dois componentes biológicos principais, esse nome, vamos dizer assim, seria o nome mais moderno para uma ideia que já remete lá ao século XIX. Né? A observação, que até onde eu sei, remonta até o próprio Peter Lund, em 1840, basicamente, 1830, 1840, onde olhando os crânios que ele escavava na região de Lagoa Santa, e que à época ele assumia que eram antigos, hoje as datações comprovam que eles têm entre 9 e 10 mil anos atrás, 8 e 10 mil anos atrás, ele olhava para aqueles crânios e falava assim, olha, eu acho que esses crânios são muito diferentes dos crânios dos grupos que estavam nas Américas quando os europeus chegaram, né? E a partir disso, olha, essa diferença é tão grande que eu acho que deve representar aquilo que na época, no discurso anacrônico daquele período, se chamava de uma outra raça, né? Que hoje em dia a gente abandonou esse termo, mas no fim da década, durante a década de 90, o professor Walter Neves, vamos dizer assim, moderniza essa ideia, confirmando, por um lado, usando estatísticas avançadas, né, multivariadas, que de fato existe uma diferença entre esses crânios de Lagoa Santa e os crânios dos nativos americanos. E a interpretação decorrente é de que essa diferença seria tão grande que ela implicaria num aporte extra, vamos assim dizer, de diversidade vindo de fora do continente, né? Que ela não, vamos dizer, essa diferença é tão grande que ela não poderia ter sido gerada em loco, no próprio continente, por processos de diferenciação clássicos como deriva ou seleção. Né? Mas hoje, conforme se vai expandindo os estudos, fica claro que a América, de forma geral, e a América do Sul em particular, é um dos continentes que apresenta a maior diversidade morfocraniana do mundo, é um altíssimo grau de diversidade. Né? Com uma variabilidade tão grande morfológica, é difícil você escolher qual que vai ser o representante, entre aspas, da morfologia ameríndia. Vai ser esses tupis que se assemelham um pouco mais aos grupos do Nordeste Asiático, ou vão ser talvez os botocudos, que já tem uma morfologia mais robusta, né? Acho que a visão que a gente tem hoje, ou pelo menos que o meu grupo tem hoje, é de que não dá para você fazer um corte. Isso tudo junto constitui esse grande pool de diversidade morfológica dos ameríndios, vamos dizer assim, atuais, e nesse sentido isso mitiga um pouco essas diferenças tão fortes que a gente imaginava que existiam. E os estudos de DNA, por outro lado, vão meio que bater o martelo, por assim dizer, no sentido de botar essas diferenças em escala. Se por um lado, no Brasil ainda existe praticamente nada de resultados de DNA antigo, né, para material arqueológico, na América já tem uma série de resultados, né? E de forma geral, todos esses resultados apontam para uma grande homogeneidade genética, né? E quando você olha as linhagens nativas americanas atuais e junta isso com as informações do DNA antigo, fica cada vez mais claro que, pelo menos com os dados que existem hoje, não existe evidência molecular de uma ocupação humana muito antiga, ou seja, aquelas ocupações de 40, 50 mil anos. Quer dizer, não que elas não existam, mas que se elas aconteceram, elas deixaram nenhum ou muito pouco de descendência no pool genético, não só atual, mas daquele que já estava aqui há 10 mil anos atrás.